Boa tarde, galera. Vamos lá, nossa primeira videoaula, capítulo 5 do livro O Ser Humano como Ser Racional, né? E aí eu trouxe aqui duas perguntinhas problemas, que inclusive estão no próprio livro, né? Que é: quem nós somos? Quem nós devemos viver? Então, no final dessa aula, eu creio que a gente tem que ter condições aí para poder responder essas duas perguntinhas, ok? Então vamos lá. Para iniciar, eu trouxe aqui um vídeo, vamos ver se eu consigo fazer ele passar aqui para vocês. Qualquer coisa, se não der certo, eu passo o link na descrição do vídeo, ok? Vale muito a pena assistir. Que desespero é esse, gente? Que desespero é esse? O desespero não honra quem partiu. Esse homem, como todos nós aqui, viveu momentos incríveis. Com certeza ele chorou, amou, falhou, perdeu, conquistou. Ele está fazendo. Vocês estão tristes com sua ausência porque o estão deixando morrer no único lugar onde ele tem de se manter vivo. Dentro de vocês. E as marcas? Que marcas esse homem deixou nas suas emoções? Onde ele influenciou seus caminhos? Que reações marcaram a sua maneira de ver a vida? O velório pode ser um ambiente de lágrimas, mas deve ser, acima de tudo, um ambiente de elogios, de recordações. Uma homenagem para quem partiu. Então eu peço a vocês, me contem quem é esse homem. Declarem o significado dele na vida de vocês. Ele era um homem bom. Ele era durão às vezes, mas se emocionava. Ele era leal. Ele sabia como ninguém dar a volta por cima. Ele caiu muitas vezes, mas ele sempre se levantava. Ele é meu melhor amigo. Então honre seu pai. Honre seu pai enfrentando seus medos. Sendo generoso. Criativo, sincero. Viva com sabedoria. Tenho certeza que seu pai, se pudesse, diria: não desista dos seus sonhos, meu filho. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Então vamos lá. O primeiro teórico que vai nos ajudar a responder essas perguntas, e inclusive é o motivo pelo qual eu passei esse videozinho, né? Porque ele está utilizando uma técnica socrática, né? E aí, ao longo da explicação, eu vou mostrando para vocês como é que isso acontece, tá? Então vamos lá. Sócrates, ele é o primeiro filósofo clássico, né, da filosofia antiga, tá? Que vai ser um marco aí, um momento, né, que vai marcar o nascimento da filosofia
tal como a gente conhece, tá? E a frase mais importante aqui nesse momento dele é: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Então, antes de Sócrates, a filosofia buscava compreender e explicar o cosmos e suas transformações. Então, como eu já devo ter falado em muitas aulas, cosmo está ligado ao quê? Universo. Então, os filósofos pré-socráticos, eles estão buscando entender a natureza das coisas, né? Então, o primeiro princípio, a água, o fogo, o ar, o apeiron. Então, esses são princípios que teriam dado origem à vida, né? E que não necessariamente seria algo ligado a Deus, né? Então, já tem uma mudança aí de algo sobrenatural para uma explicação natural. A vida está na natureza das coisas. Só que a gente tem que entender que o momento que Sócrates vai fazer a sua filosofia, ele está pautado num momento de discussões políticas, né? Então, para você poder bem conduzir a cidade, você tem que... Qual que é a finalidade disso, né? Atender a todos, atender ao cidadão, fazer com que todos tenham uma vida boa e agradável, certo? Então, a quem serve tudo isso? Ao homem, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Então, agora eu não quero mais explicar as coisas, o cosmos, o universo, a vida. Eu quero explicar a coisa humana, percebe? Então, agora não é mais a coisa fora do indivíduo, mas a coisa ao qual o indivíduo faz parte, que é ele próprio, né? E aí a coisa fica mais difícil de entender. Então, diz o filósofo: sou amante do conhecimento, e os homens que habitam a cidade são os meus mestres, e não as árvores nem o campo. Então, é justamente isso que eu estava falando, né? O conhecimento vem do homem para o homem. Então, eu me reconheço aonde? No contato com os outros. Eu me reconheço aonde? Na investigação de mim, olhando para mim mesmo, né? E não adianta eu querer explicar a minha vida através do conhecimento da natureza, né? Olha só, o animal que come o outro, então o ecossistema, o ciclo da vida. Não, eu tenho que voltar para mim, voltar para o outro, voltar para as relações humanas. Procura reconhecer o sentido das virtudes humanas, como bondade, justiça, temperança, coragem, né? Então, o que vem a ser virtude, né? Então, como que vai ser orientado a vida? Então, as pessoas simplesmente acham que sabem de muitas coisas. E aí ele vai e questiona: mas espera aí, o que é bondade? Uma pessoa que ajuda o outro é uma pessoa bondosa? Uma pessoa que abre mão de algo que quer para si, para poder ajudar o outro, é uma pessoa bondosa? Ele está todo atrapalhado, cheio de coisa para fazer, mas ele para aquilo que ele está fazendo para poder ajudar o outro. Ele é uma pessoa boa. O que é bondade, né? E aí, então, você começa aí um questionamento de si, até para poder entender se aquela situação realmente é um ato de bondade ou essa bondade é uma justificativa de outras coisas que passam pela cabeça do indivíduo e que fazem ele tomar determinada atitude, né? E aí, então, coisas físicas são coisas simples de se entender, né? Então, é fácil entender a porta, o solo, o sol, as estrelas. Por quê? Porque são coisas que estão fora de mim. Então, eu consigo o quê? Descrever, né? O que é
esse computador que eu estou usando para falar com vocês. Horas. Então eu vou falar da energia elétrica, eu vou falar do material que é usado, eu vou falar do tamanho das teclas. Eu posso, para poder descrever, eu vou falar da cor, né? Então é fácil descrever as coisas físicas, né? E a coisa humana? A coisa humana é algo complexo. Por quê? Você pode até descrever o meu corpo, mas você não consegue descrever o que eu sou. Até porque o que eu sou neste momento, quando uma outra pessoa me conhecer, pode ter uma outra visão sobre mim. Então, quer dizer, eu sou muito mais complexo de conhecer do que simplesmente o corpo. Percebe? A essência do humano é a consciência que ele possui, né? Então, nós somos marcados o quê? Pela razão. Olha, eu acho que determinada pessoa vai tomar determinada atitude por causa das outras coisas, das outras formas de pensar, das escolhas que foram feitas em outras situações, né? O conhecimento de si, o mergulho e despertar da própria consciência necessita de diálogo. Então não adianta, eu sou assim porque meus pais eles me impuseram determinada situação. Na verdade não, na verdade houve aí um diálogo, ou pode até haver uma imposição, mas por outro lado há a aceitação dessa imposição, e essa aceitação ela acontece por um contato com outras pessoas quais os seus pais, a sua família não pode controlar. Então, com o choque de outras realidades, você começa a falar, você começa a pensar. Às vezes você pensa e não se dá conta, né? Mas existe um despertar da consciência, né? E aí ele vai dizer, existem algumas formas, aí são 4 formas, né, desse despertar da consciência. A primeira forma é a introspecção. Você consigo mesmo, pensando no seu canto, se aquilo que você fez, ou aquilo que você quer fazer, sobre o que é real, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, se deve ou se não deve, se pode, se não pode, né? Então, isso é você consigo mesmo, é o que você quer mostrar para o outro, né? Como você quer aparentar, né? Então, esse é um diálogo que você faz com a própria consciência. Algumas pessoas, então, têm o hábito de falar sozinha, né? Então, você olha para o lado e a pessoa está ali falando sozinha, mas você está falando sozinho? Na verdade, ele está fazendo o quê? Um diálogo ali com a própria consciência, né? E isso é uma forma de despertar, né, a própria consciência e o conhecimento de si. A outra forma, na verdade, as outras formas, elas são formas dialéticas, né? Então, o que é uma forma dialética? Dia está ligado ao mesmo tempo, em tempo real, né? E dial, né? Então quer dizer, são duas coisas aí, né? Que estão acontecendo ao mesmo tempo, ou mais, né? Não necessariamente 2, mas pode ser 3, 4, né? Várias coisas ao mesmo tempo, em sincronicidade. Mas a ética, ou seja, cada pessoa é um mundo, cada pessoa pensa uma coisa diferente, mas nessas diferenças existem coisas comuns, né? Então, eu estou aqui dando essa aula para vocês e estou usando um vocabulário comum a todos, né? Então, pode ser que uns utilizem mais uns termos, outros termos, né?
mas a gente consegue se entender porque é uma língua comum que transita aí entre todas as diferenças, né? Então, essa dialética, ela está ligada ao quê? Ao momento daquilo que já está estabelecido como verdade e daquilo que o outro entende por verdade. Então, você vem falando de justiça, que algo é muito injusto, que está errado e tem que ser diferente, e aí o outro te faz uma pergunta e que te propõe aí um questionamento que, opa, será que é tão injusto assim? Quando normalmente essa situação vem por uma imposição, você costuma se blindar e entra aí num choque, aquilo que Sócrates chamaria de aporética, né? Então, o que é a aporética? A gente fica ali discutindo e cada um defendendo o seu ponto de vista, e isso não constrói o conhecimento, é só perca de tempo, né? Então, normalmente são conflitos motivados pela emoção e não pela razão. A maiêutica é justamente esse processo de tentar tirar do outro o conhecimento verdadeiro. Então, é aquilo que nós vimos no fragmento do filme O Vendedor de Sonhos, né, que eu trouxe para vocês. Então, está todo mundo ali sofrendo com a questão da morte do rapaz, e ele começa a falar, olha, mas se vocês ficarem aí sofrendo, chorando, se lamentando pela morte, na verdade vocês estão enterrando o que realmente importa, né? Que são as lembranças, as coisas boas que foram feitas. Ele não simplesmente morreu fisicamente, mas ele vai morrer também na memória, vai morrer também no sentimento, no coração, e aí de fato você está realmente enterrando a pessoa, né? E isso vai fazer com que as pessoas então comecem a manifestar aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam verdadeiramente, né? E aí começa a ter um sentimento assim de compensação, né? A gente não pode falar felicidade porque ninguém fica feliz no enterro de uma pessoa querida, né? Mas de compensação. Então, morreu, mas está vivo em meu coração, está vivo em minha memória, está junto comigo, né? Deseja coisas boas para mim e por aí vai, né? Então, primeira coisa, dialética, que é o conflito de ideias, tá? Diferentes ideias ao mesmo tempo, e que vão me ajudar a conhecer a mim e construir o conhecimento verdadeiro, né? E inclusive uma ética que é um espaço comum a todos, então todos são diferentes, mas existem pontos onde todo mundo se encontra. A maiêutica, que é justamente tirar esse conhecimento de dentro para fora, né? E fazer com que as pessoas então tenham consciência daquilo que conhecem. Então nem tudo que eu sei eu consigo colocar em palavras, né? Eu consigo passar isso adiante para outras pessoas. Então o meu conhecimento profundo é muito maior do que aquilo que eu consigo transmitir, né? Sempre é assim. E o terceiro ponto é a ironia, né? Que é a radicalização de uma ideia, né? Que é o que ele faz o tempo todo, né? Ali no filme, né? Ele ironiza, né? No sentido da tristeza, da morte, da alma, como uma forma de provocação, né? Então, se você me fala uma verdade filosófica, e aí eu venho com aquele questionamento, né? Mas o que é verdade? Aí você fala, mas é óbvio. Tá, o que é óbvio? Né? Então, eu me faço até de ignorante, de burro, para quê?
para tentar entender o que você entende por verdade, o que você entende por óbvio. Porque quando você me fala o que é verdade e o que é óbvio, às vezes isso pode ser a mesma coisa que eu penso, mas às vezes pode ser uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu penso. Entende? Então, o conhecimento verdadeiro sobre si e sobre todas as coisas resulta de um processo de diálogo comprometido com a verdade. Então, eu e você só conseguimos aprender qualquer coisa quando eu e você estamos comprometidos em querer aprender. Então não adianta, o professor veio aqui todo disposto, querendo dar uma aula fantástica e tal, mas o aluno ele não quer. Ele diz que não gosta, ou seja, ele não está disposto a aprender. E o que vai acontecer? Ele pode até decorar aquele conteúdo, mas ele não aprende aquilo e não adianta, né? Porque para aprender é necessário ter comprometimento consigo próprio, com a verdade, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí, então, o nosso segundo pensador vai ser Platão, que já tem um momento histórico parecido com Sócrates, mas já tem uma mudança aí, né? Por quê? Porque Platão já é de uma época que a Grécia Antiga já está bastante complicada, no sentido de que houve a Guerra do Peloponeso, né? E eles estão tentando se recuperar então das desgraças da guerra, né? E logo em seguida vem o Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre o Grande não, desculpa, Felipe III da Macedônia, né? E o Felipe III da Macedônia ele vem e toma ali todo o território grego e começa a ampliar então o seu poder, né? E aí essa polis grega, essa organização, ela começa a sofrer algumas mudanças, mas ainda não tem nada. Ele está justamente nesse limite, né, nesse limiar, então, dessas mudanças do pensamento, dessas mudanças políticas, certo? Então vamos lá. Aquela virtude que se discutia por Sócrates era uma virtude discutida na ágora e que todos iriam então viver dentro da mesma regra, da mesma conduta, né? Então a virtude era uma conduta que teria que ser vivenciada por todos, né? Então todos tinham que buscar o conhecimento verdadeiro e Sócrates ele tinha essa proposta, né? Então, Platão, duas frases de Platão. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Assemelhar-se a Deus é adquirir justiça e santidade, e ao mesmo tempo sabedoria. Então, uma pessoa que simplesmente vive um mundo sensível, então, o que é o mundo sensível? O mundo real, de forma concreta, mutável e, portanto, enganosa, o corpo. Então, uma pessoa que vive um mundo sensível, em época de coronavírus, nosso mundo vai acabar, tudo vai morrer, né? Já estava escrito nos livros sagrados. Percebe? Isso, o mundo sensível ele é um mundo que a nossa realidade ela é muito ela nos engana, né? Eu vi na foto, eu vi na imagem, as informações dizem, né? Só que amanhã ou depois as informações mudam, a ideia muda, e aí você vê que não era nada daquilo, você se endividou inteiro e não tem como pagar as contas depois, né? Então, quer dizer, o que fica? O corpo tendo que dar uma resposta às novas condições de vida, né? O mundo sensível é o mundo real. A pessoa hoje está amando, amanhã está odiando.
Então, o mundo sensível ele muda de forma, né? Várias coisas acontecem ao mesmo tempo e a pessoa está ligada ao quê? A essas mudanças, né? Então, ficou mais jovem, ficou mais velho, se machucou, sei lá, muitas coisas podem acontecer. Esse é o corpo, é um mundo real que é enganoso, então não pode ser verdadeiro. E aí, então, por que uma vida não questionada não merece ser vivida? Porque ao questionar o sensível, ao questionar essa realidade concreta e enganosa, eu vou buscar então uma intelecção, ou seja, um conhecimento da razão, certo? Que é a essência do homem, né? É o pensamento. Então, esse mundo inteligível é o mundo das ideias, de formas imateriais, imutáveis e, portanto, verdadeiro. Tá? Alma, pensamento, consciência. Então, se a gente pega aí autores da literatura, né, e aí de qualquer época, esses que a gente chama de clássicos, por que eles são clássicos? Porque eles são atemporais. Né? A ideia que eles estão descrevendo do humano, em qualquer tempo histórico se encaixa. Né? Então, quer dizer, é o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? A ideia, vamos pegar aí a Bíblia Sagrada, 2019 anos. Né? Então, para quem é cristão, acredita então na Bíblia. É um livro que ele vai prometer para aqueles que são seus seguidores o paraíso. Né? Então, quer dizer, é uma ideia tão sagrada que o paraíso você consegue encontrar em várias religiões. Né? Essa ideia de bem, de liberdade, são ideias o quê? Imateriais, porque você não consegue pegar, você não consegue tocar, né? É diferente da forma concreta. É imutável, então, quer dizer, em todos os tempos históricos são da mesma forma, e, portanto, é verdadeiro. Então, quando você faz algo de errado no mundo sensível, no mundo concreto com o seu corpo, nesse mundo enganoso, você pensa assim, porque eu tinha que ter agido de tal forma, eu tinha que ter. Esse eu tinha que ter é a forma que não só você acha que deveria agir, como todos acham que você deveria ter feito. E, portanto, ele é verdadeiro. É um pensamento, uma consciência absoluta que se impõe e, portanto, ele é verdadeiro. Por isso que assemelhar-se a Deus é adquirir a justiça. O que é Deus, senão uma forma perfeita? Né? E o que a gente está querendo fazer o tempo todo? Encontrar a verdade, ou seja, imagem e semelhança, se tornar aí parecido com Deus. Deus que para Platão ele não chamaria de Zeus, nem de Alá, nem Maomé, nem Jesus Cristo. Né? Esse Deus para ele chama de demiurgo. Né? Eu posso até escrever aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo marcar texto, caneta. Mas vamos ver se eu consigo aqui. Minha letra não ajuda muito, tá? Mas o que vem a ser o demiurgo? Peraí que eu não consigo... Ixi, eu não tenho muita... Mas é assim, demiurgo. Né? Então, o que vem a ser o demiurgo? O construtor, né? Aquele que vai construir e fazer todas as coisas, certo? E quem é esse grande construtor? É o próprio humano, percebe? Então, o que é essa... O que é essa coisa, esse mundo das ideias? É a forma perfeita. A forma perfeita que vive o quê? Na alma do indivíduo, né?
O que o nosso corpo ele tem que fazer? Ele tem que... a alma precisa se libertar do corpo, então... para o quê? Para buscar a sua perfeição. Então, o corpo, você, o indivíduo, ele vive para o quê? Copiar a forma perfeita, né? Copiar o Criador, copiar o mundo das ideias, ou se aproximar do mundo das ideias. Vou até dar um exemplo aqui mais próximo. Uma vez perguntaram para o Einstein, né, se ele acreditava em Deus. E Einstein ele falava assim, olha, quanto mais eu crio, mais eu aprofundo o meu conhecimento, mais eu desenvolvo as minhas ideias, mais próximo de Deus eu estou. Quanto mais saber científico eu publico, mais próximo de Deus eu chego. Então, essa é a frase que explica aí a teoria de Platão, certo? O corpo é a raiz de todo mal, paixões, inimizade, ignorância, loucura, sofre com as instabilidades do mundo sensível, tal como a morte. Então, tirei 10 em filosofia. Muito louco, adoro filosofia, sou muito bom nisso. Tirei 0 em filosofia. Nossa, aquele professor também, aquela explicação horrenda que ele dá em sala de aula, com aquelas palavras difíceis de compreender. Aquela prova, então, é por isso que eu fui mal, né? Você percebe como é instável? E aí, depois você tira 6. Até que eu não sou tão bom, mas nem tão ruim. Nem gosto tanto, gosto um pouquinho. Tá, tudo bem, nem fede nem cheira, né? Então, quer dizer, é uma coisa instável, muda o tempo todo, né? A alma é imortal, possui uma natureza que se assemelha às ideias e, por ser humana, é atemporal. Deixa eu só ler aqui, peraí. E por isso, só o conhecimento racional filosófico, isto é, o progresso da moral e das virtudes, é capaz de conferir liberdade ao homem, né? Então, aqui está falando que quanto mais distante dessas instabilidades e mais próximo de uma estabilidade, né, de um conhecimento atemporal, de um exercício racional e filosófico, é que eu consigo me aproximar das virtudes, né, que é o bem supremo, capaz de guiar todo mundo, todos os humanos, né, e aí então conferir a liberdade ao ser humano, tá? Deixa eu ver aqui um videozinho. Vamos ver. We're here to connect. Tô passando esse vídeo aqui, se não der certo eu jogo o link para vocês. Now these 3 things connect every single human being on earth. We long for love, we wish we had more time, and we fear death. Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life. Right now, he hates it. I try to talk to him, I try to reach him, and he's not there. I miss him. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people. He writes to things. Time. Love. Death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. People write letters to the universe all the time. Most don't get a personal response, but you are. I don't want this. I'm time. I'm a gift, and you're wasting it. You're gonna think I'm crazy, but I'm having conversations. I am love.
Don't try and live without me, Howard. I saw you in her eyes when she called me daddy, and you betrayed me. I'm the reason for everything. If you can accept that, then maybe you get to live again. He's reaching out to the cosmos for answers. There's so much more at stake here than you even understand. You've been given a gift. This profound connection to everything. Just look for it. I promise you, it's there. The collateral beauty. Então vamos lá, depois desse trailer aí do filme Beleza Oculta, né, que é muitíssimo interessante, né? Então você percebe, ele não vivia a realidade depois que a filha morreu, então ele não conseguia entender que a vida e a morte acontecem ao mesmo tempo, não conseguia entender que a morte também é uma coisa bela, né? E aí ele começa a questionar o porquê dessas coisas, né? E ele vai questionar aí a morte, o amor, ele vai questionar aí vários valores, várias virtudes, né? Até o momento que elas se encontram com ele para mostrar a verdade, né? Ou seja, o mundo ideal, né? Então, mostrar para o mundo sensível a beleza do mundo das ideias, né? E é interessantíssimo, então recomendo aí. E aí vamos lá, o último dos pensadores, Aristóteles, o homem é um animal racional. Todos os homens, por natureza, desejam saber, e é exatamente na realização dessa natureza que consiste a sua felicidade, ou seja, a eudaimonia, o aperfeiçoar-se como ser humano. Então, naturalmente, nós somos curiosos, né? O humano é um animal curioso. E essa natureza curiosa, né, essa sede de saber, que vai permitir então que a gente tenha felicidade, né? Porque é uma forma de se aperfeiçoar. Como assim? Então, não sei se vocês lembram, numa das aulas, né, eu vou falar que a virtude, a felicidade é o caminho do meio, né? Então, gosto muito de filosofia, mas se eu passar 24 horas do meu tempo filosofando, falando com as pessoas só através de filosofia, ou vai chegar um momento que as pessoas vão se distanciar, vão falar, meu, não dá para conversar com ele. Tudo que ele fala, ele coloca um pensador no meio, né? Não vem com Kierkegaard para cima de mim, não. Eu só quero o Gabriel e não o Kierkegaard, né? Percebe? Então o caminho do meio seria, eu gosto de chocolate, mas eu tenho que comer outras coisas também, não dá para eu comer só chocolate, né? Ou, então, em um lado existe a abstenção, né? Que é você não dar valor de modo algum à coisa, e o outro lado existe o vício, né? Então, vamos pegar aqui duas pontas, né? Aqui vai ter, olha, não ligo para o que você pensa, para o que você sente, para o que você faz. Sou indiferente com você. E nessa outra ponta aqui, então, você fez qualquer coisa, eu já estou criticando e problematizando e questionando, querendo saber os motivos que te levaram a pensar, a agir, a fazer dessa forma, né? Ao ponto de que você não se sente livre, né? Então, por um lado, você é tão livre que não existe liberdade. Por outro lado, você é tão preso
que não existe, não tem escapatória, então você também não tem liberdade, né? E o que é a eudaimonia? É esse caminho do meio, aqui é a virtude. Eu quero saber o que você faz, mas eu deixo você escolher e eu tenho outras preocupações também, né? Não vou ficar buscando caminhos para te prender de tudo que é forma, né? Eu gosto de comer chocolate, mas vai ter momentos que eu vou ser obrigado a falar não para aquilo que eu gosto, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar muito preso dentro de casa, mas nesse momento eu sei que eu tenho que ficar de quarentena, né? Faz parte da vida. Então, eudaimonia é justamente um equilíbrio, né? Só o humano consegue o equilíbrio por causa da razão, né? O homem é um animal racional. Então, corpo e alma, para Aristóteles, não se separam, tá? Então, não existe essa separação do corpo e alma. O que é a alma para Aristóteles? É uma energia potente, ou seja, a alma fica junto com o corpo. A alma, se o corpo morre, a alma morre junto, certo? Então, não existe essa separação da alma que sai do corpo e que vive eternamente, né? Isso é uma coisa platônica, né? Aristóteles ele não entende dessa forma, tá? E aí, então, a alma que envolve uma racionalidade lógica é composta por... Então, isso aqui é interessante, tá? Então, olha só. Ele vai falar que a alma, essa alma que está dentro do corpo, né? É ela que vai dar a racionalidade. Então, continuando, eu acabei errando aqui na hora de gravar. Mas, só para continuar, né? Então, essa alma, que é essa energia potente que está dentro do corpo do indivíduo, né? E que como potência pode ser qualquer coisa, né? O homem ele tem personalidade própria e aí então ele pode escolher vários caminhos. Isso vai consistir numa racionalidade lógica própria, né? Ou seja, que é do indivíduo, né? E essa racionalidade ela é composta por uma parte sensitiva, que é justamente aquilo que ele tem contato, aquilo que ele vive, né? Essa parte sensitiva é o meio, né, de experiência dessa pessoa, tá? Então, a minha parte sensitiva, eu posso falar que eu tenho contato com livros, eu tenho contato com professores, eu tenho experiências, né, de outras ordens também, tá? Mas isso faz parte da minha racionalidade lógica. Também faz parte da minha racionalidade lógica a minha parte vegetativa, né? Então, o meu desenvolvimento físico, biológico, aquilo que eu não posso controlar, né? Então, eu posso, de repente, pintar o cabelo, mas eu não posso impedi-lo de ficar branco ou, de repente, de ficar careca. Eu posso tomar remédios para isso, né? Mas se eu não... Naturalmente, ele vai sofrer mutação, certo? Isso também está ligado à cor dos olhos, ao tamanho, né, corporal, que nem no meu caso eu tenho 1,81 m, né? Então eu não pedi para ter 1,81 m, né? É uma coisa, é um estado vegetativo. Conforme eu vou envelhecendo, a minha orelha vai ficando maior, meu nariz também, né? Então eu não pedi isso, eu não tenho como conter isso, isso simplesmente faz parte de mim, né? Também é composta por uma lógica, uma racionalidade intelectiva ou racional, né? Que pode ser de duas ordens, pode ser uma intelectiva passiva e uma intelectiva ativa.
Então, o que é uma intelectiva passiva? Ela está ligada à condição que o indivíduo tem de se pegar com ele próprio e de criar conhecimento. Tá? Então ele começa a questionar, a refletir sobre essa realidade que ele vive, sobre essas condições, essas novas formas vegetativas que ele vai tomando ao longo da vida dele, e ele vai construindo um saber a partir disso. E a intelectiva ativa é quando ele percebe, se dá conta disso tudo, e aí então ele vai buscar conhecer isso através do contato com outras pessoas de forma lógica, né? Então, algo do tipo ação e reação, né? Entender os motivos. Então, o passivo é algo natural, simplesmente acontece. O ativo é o exercício da razão, tá? Então, uma coisa pensada, provocada. A razão é o que permite conhecer o hábito, questioná-lo e transformá-lo em direção à eudaimonia. Então, essa razão que ela vai construindo o hábito, né? Então, o hábito, eu até posso falar que faz parte de uma razão intelectiva passiva, né? Então, você comeu pizza uma noite, você está com bastante dinheiro e chega em casa cansado todas as noites, né? Então, quer dizer, você liga uma vez, pede pizza na pizzaria, no dia seguinte de novo e depois de novo, e você começa a criar um hábito, né? Isso vai mexer no seu estado vegetativo, né? Ou seja, você vai ficando gordo e isso vai mexendo com o seu colesterol, triglicérides, uma série de coisas aí que pode acontecer, né? E aí, então, quando você fala, não, eu preciso mudar, né? Então, aí é que está a eudaimonia, né? Quando você, então, toma essa consciência, fala, peraí, eu estou abusando e comer pizza é bom, mas comer pizza todas as noites pode me trazer problemas de saúde sérios, né? Então, é necessário o caminho do meio, e esse caminho do meio, ele é o sumo bem, ou o bem supremo, né? O bem supremo é o bem da cidade, por isso que ele vai falar que o homem é um animal político, logo é em sociedade que esse aperfeiçoamento racional do homem acontece. Então, é na cidade que a gente estabelece os limites da razão, que a gente estabelece aquilo que é bom para todos e o modo como todo mundo deve viver, certo? Então, essa é a ideia de Aristóteles, e a gente encerra, então, a nossa aula por aqui, tá? Para a gente revisar o conteúdo. Então, as atividades das páginas 45, 43, 44 e 45. Para a felicidade de todos, não há relatório para entrega, até porque eu mesmo montei esse PowerPoint, eu mesmo estou produzindo essa aula, então o resumo já está dado e a aula também, né? E está bem gravada. Dúvidas sobre o que foi dito, o que está escrito, o que você leu, na hora de fazer a atividade não conseguiu responder? Tenho dúvida. Nas segundas-feiras das 7 às 7, então você pode mandar ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu não gostaria que você fizesse essa pergunta nos comentários, porque eu sou um pouco relapso e pode ser que eu não veja a sua pergunta, tá? E é verdade. E quarta-feira, das 11h30 às 5 horas. Então, nesses dias e nesses horários, você pode me fazer a pergunta e eu respondo. Fora disso, aí pode ser que eu responda, pode ser que não. Bom, normalmente eu sempre respondo, mas pode ser que eu demore um pouquinho mais para responder, né?
Essas atividades elas vão contar como nota de relatório, então você não vai fazer o relatório, mas vai responder as atividades. E eu vou ver essas atividades quando a situação se normalizar, né? Quando as aulas voltarem. Então, ninguém vai me mandar nada, não vai tirar foto, não vai me enviar nada, certo? Quando as aulas voltarem, então vocês vão trazer os exercícios feitos e a gente, então, resolve isso, né, a pontuação é avaliada, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até Sociologia, daqui a pouquinho, hein? Vamos lá.